Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom pessoal, são 16 horas e 20 minutos do dia 19 de março. Estamos aí na véspera da entrada do ano novo astrológico de 2020 e aqui olhando no mapa que a Universidade John Hopkins de Baltimore coloca para a gente aqui, a Itália já ultrapassa a China em números absolutos de mortes pelo coronavírus. Quando eu olhei isso aqui de manhã, nós estávamos aqui por volta de 8.000 mortos, já estamos aqui com 9.790. Daqui a pouco vamos chegar à marca de 10.000 mortos, provavelmente até o final desse dia. Então estamos aqui com essa situação configurada, 236 mil pessoas doentes e esse número de mortes aqui, tá? Aí você pode vir e argumentar com números, né? Ah, Carlos, mas a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. Verdade. São milhares de pessoas que morrem de fome no mundo, inclusive crianças, na maioria crianças desnutridas. E o fato é que essas pessoas não estão deixando de morrer de fome por conta do coronavírus. Então, essas mortes continuam acontecendo porque elas já fazem parte do nosso cotidiano injusto e trágico, né? E ainda se soma essa morte pelo coronavírus. Então, os números da fome, os números da morte anual por gripe, que gira em torno de 300 mil pessoas, e veja que praticamente já chegamos quase que perto de 300 mil pessoas doentes de coronavírus, já chegamos quase que no número de doentes referentes ao número de mortes por ano por gripe. Por mais que esses números sejam maiores em termos absolutos com o que está acontecendo com o coronavírus, é de se preocupar porque é algo a mais. Tanto algo a mais que os líderes responsáveis começaram, e alguns deles até tarde demais, os responsáveis, a fazer medidas de contenção para que essa pandemia não se transforme em algo que venha a destruir os sistemas da humanidade. Como eu falei no vídeo anterior, a minha preocupação é muito grande quando esse vírus chegar, né, aqui no nosso hemisfério, já chegou, mas quando a pandemia começar realmente a se tornar mais pungente no hemisfério sul, porque até então pegou países, na sua maioria, países que têm um certo recurso, né, países mais ricos e que têm condições, e também países menores, e que têm condições de atender essas populações, embora a gente saiba que não está havendo atendimento para todo mundo como se gostaria, devido ao fluxo. Então, na Itália, por exemplo, estão fazendo lá um esquema de quem é que vai respirar, quem é que vai usar o respirador, que não tem para todo mundo. E a minha preocupação é a hora que chegar isso nesses países mais desguarnecidos. Não só pela questão epidêmica propriamente dita, mas também pelo que ele pode trazer de instabilidade. Países, por exemplo, em que já existe uma instabilidade política, já existe uma animosidade para com a liderança local, isso pode fomentar rebeliões internas e pode gerar mudanças drásticas na governança desse país. A gente pode pegar o caso da Venezuela, por exemplo, né? Dependendo de como chegar ali essa pandemia e os estragos que vai fazer já num país que está com o tecido social corroído, né, e com problemas da relação povo-governo, isso pode levar a saques, pilhagens, né, e, lógico, a reação do poder que vai querer se manter no comando, usando de força militar, lei marcial, como alguns países já estão começando a colocar como medida emergencial. Mas se as coisas saírem do controle, esses estados de emergência poderão se transformar, sim, em sistemas extremamente brutais e autoritários, num primeiro momento para querer controlar o incontrolável e depois, evidentemente, para produzir o massacre e o autoritarismo, como nós já vimos muitas vezes na história da humanidade acontecer.
Eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão e pegar um caminho, porque as pessoas estão muito assim, até meio que perdidas e assombradas com o que está acontecendo, e muitas pessoas ficam procurando a causa dessa questão do coronavírus. E aí surge de tudo, né? De conspiração Illuminati até vírus alienígena e canalização de espírito e coisas do gênero. Acho que a gente tem que baixar a bolinha um pouquinho e nos até aos fatos reais que a gente tem. Para isso, eu vou indicar para vocês aqui uma leitura muito interessante, que é essa daqui, esse livro A Hora Final, de Martin Rees. Não é um livro de profecias, não é um livro de astrologia, tá? Não é um livro de futurologia específica, mas é um livro de uma grande autoridade da ciência, que é Martin Rees, que entra no panteão dos grandes cientistas como Stephen Hawking e Carl Sagan. Martin Rees é professor da Universidade de Cambridge, é considerado cavaleiro, tem o título de Sir, que a Rainha Elizabeth II lhe concedeu, e ele é chefe da Sociedade Real de Astronomia. Então, é uma das figuras mais eminentes da ciência, considerado até por alguns o segundo Isaac Newton da Inglaterra. Ele escreve nesse seu livro aqui, que inclusive eu usei com os meus alunos do ensino médio em alguns anos, né? A gente estudou esse livro aqui, um livro que foi publicado em 2003, na esteira ainda do trauma dos atentados do 11 de setembro de 2001, ele coloca aqui algumas das ameaças naturais e ameaças tecnológicas que poderiam trazer para a gente a chamada hora final. E como eu disse para vocês, não é um livro de ficção científica, não é Stephen King, é um livro de um cientista fazendo panoramas razoáveis, sem teoria da conspiração, sem se envolver nesse universo mágico, muitas vezes, que a pessoa se perde. Ele coloca uma série de situações, aí, desde o cyberterrorismo, ele leva em consideração, sim, a questão das armas biológicas, né, do bioterrorismo, né? E ele faz várias ponderações, por isso que é interessante a leitura desse livro, e é um livro que eu já aviso, né? Se você for uma pessoa muito impressionada com as coisas, não leia, porque você não vai dormir depois que você lê esse livro. E ele não é um livro de profecias de Nostradamus, é de um cientista, né? Ele coloca e ele faz uma crítica profunda à própria ciência, à própria tecnologia, do lugar de um cientista. Então não é uma crítica de quem não conhece, é de quem está ali dentro, que vive dentro dos institutos de produção de conhecimento e tecnologia. Então é muito mais rica essa análise, porque não é de alguém de fora, né? Que muitas vezes as pessoas gostam, né? O sapo de fora gosta de meter o pitaco naquilo que não entendem, né? E aí falam bobagem. Não, aí não. É a opinião de um cientista. Mas eu gostaria de lembrar a vocês, é uma coisa até que ele não cita no livro dele, mas uma questão entre tantas as outras que o pessoal fica discutindo aí sobre a origem do coronavírus, existe uma coisa chamada permafrost, que é um solo que fica congelado, principalmente nas regiões ali do Ártico. Ele fica congelado às vezes décadas, séculos, muito tempo. E tudo que fica nesse solo fica ali guardado. Em 2016, na Sibéria, o degelo desse solo, do permafrost, por conta do aquecimento global, fez com que carcaças de animais contaminados com uma determinado micro-organismo contaminassem pessoas e houve morte, inclusive, por conta disso. Isso chamou a atenção dos cientistas e começaram a estudar essas questões e já tem estudos, inclusive trabalhos que foram feitos em laboratório em que bactérias que estavam congeladas, que estavam no gelo, né, há alguns milhares de anos e até umas de milhões de anos atrás, foram descongeladas e ressuscitaram, mostrando que o aquecimento global pode sim, através do degelo do permafrost, fazer com que micro-organismos que estão debaixo da Terra, que estão ali congelados por décadas, séculos e até milhares de anos, possam de novo voltar à superfície. Isso me lembra muito a característica de Plutão, né? Plutão, que é o planeta que traz as coisas das profundezas para a superfície. É ele que está governando aí essa patota de planetas no signo de Capricórnio, que foi ativado pelo eclipse de 26 de dezembro e que vem trazendo toda essa crise que nós
boa parte dos astrólogos já vinham anunciando há algum tempo. Tá? Então, entre as diversas teorias, né, de conspiração Illuminati, a arma biológica dos Estados Unidos, às vezes é bom a gente olhar as questões que são mais óbvias e que estão acontecendo debaixo do nosso nariz e que a gente não enxerga. Existe o princípio da navalha de Ockham que diz que quando você tem duas explicações para um mesmo fato, escolha aquela que é mais simples, né? Que é menos mirabolante, que não tem tantos elementos imprecisos. Então, quando você vem com as teorias da conspiração, ela exige para você acreditar nela fé naquela história. Porque ela não traz comprovações. E quando ela tenta trazer comprovações, são comprovações em que há uma distorção muitas vezes. Ah, aquela empresa lá Illuminati, olha o símbolo, olha a marca, tem símbolo Illuminati ali. Isso é uma dedução da pessoa, isso é uma interpretação que a pessoa faz. Né? Isso não significa que seja uma prova. E também não estou dizendo aqui que essas coisas não existem, tá? Eu não estou dizendo que não possa haver um grupo. Eu acho estranho isso tudo, né? Mas a gente tem que pensar que as coisas são mais simples. Um solo que derreta com o aquecimento global, que é coisa que está acontecendo debaixo do nosso nariz, ele é muito mais possível de sair ali uma cepa bacteriana, um vírus, alguma coisa, que ganhe virulência na nossa atual estrutura genética, como nós estamos hoje. Né? Porque esse micro-organismo ficou apartado do nosso processo evolutivo por um tempo. Né? E a hora que ele entra, de repente a gente não tem mais as barreiras para conter a contaminação e ter a imunologia necessária para esses patógenos. Né? Então, gente, a gente começa a analisar essa questão. Mas o que é mais importante de tudo isso, independentemente do que dizem as teorias da conspiração, do que diz a ciência, do que diz aqui o Martin Rees, tá? A gente tem que entender que o que importa agora não é ficar procurando explicação de de como é que surgiu essa epidemia. Quando um prédio está pegando fogo, a gente não para ficar discutindo qual é a causa do incêndio. A gente pega a primeira mangueira que tem na mão e tenta apagar o fogo. E é isso que nós temos que fazer agora. Né? E a gente faz a partir da nossa posição pessoal de permanecer em casa, de respeitar os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Porque se a gente for esperar as lideranças atuais pegar essa mangueira e começar a apagar o fogo, elas ficam jogando água para cima e fazendo festa com isso. Né? Então, assim, essa situação toda é muito deplorável que nós estamos vivendo. É vergonhosa quando a gente olha essa situação toda, quando ela poderia ser evitada. E já tem aí epidemiologistas que estão falando que essa epidemia poderia ter sido evitada a tempo. Como aconteceu com a questão da AIDS, que eu expliquei muito bem num vídeo lá, e eu deixei bem claro 2 vezes no vídeo, que apesar das diferenças de epidemiologia daquela época, das diferenças históricas daquele momento, o que eu estava me referindo, que o que as 2 epidemias, a da AIDS e agora a do coronavírus, têm em comum é que depois delas vieram transformações políticas e sociais muito profundas. Mas tem gente que não entende aquilo que eu falo ou não quer entender. Né? Ele vem falar assim, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim, quando você olha por esse viés das mudanças políticas, econômicas e sociais que vieram depois da AIDS e que virão, que já estão acontecendo agora com o coronavírus. Então, isso é muito sério. Nós estamos mostrando assim, essa epidemia está escancarando, né, todas as nossas mazelas. Está escancarando isso e por isso que virá uma transformação social muito grande no futuro a partir do que vem aí. Mesmo que, e a gente espera, que a pandemia comece a perder força de agora em diante, não é o que os números estão mostrando, mas é o que o nosso coração está desejando. Né? A epidemia perca força, ela já fez o estrago considerável e em alguns casos irreversível. Então já estamos vivendo num outro mundo. E eu usei essa frase num vídeo lá atrás, que nós não sairíamos do ano 2020 da mesma forma que entramos. E já estamos vivendo num mundo diferente do que estávamos vivendo no final de 2019. Porque, afinal de contas, se nós estamos num barco, nós estamos todo mundo junto. Mas o que a gente vê, na verdade,
usando a metáfora do barco aí, a questão do Titanic, né? Onde você vê aquela elite procurando, correndo os espaços folgados no bote de salva-vida e trancafiando a classe pobre no porão para afundar com o navio. Mais uma vez, a gente vê esse comportamento que é deplorável por conta do egoísmo, por conta do fanatismo, por conta daqueles que querem viver na bolha e num mundo que seja só do jeito deles, né, e com apenas a validação pelo espectro deles. Tudo isso está sendo colocado em xeque. É o momento da gente transpor essas barreiras de mitomania, de ideologia, de religião, de preferências políticas e econômicas e entender que o barco está afundando. E procurar a melhor forma para que todos possam sair, aqueles que podem ainda sair dessa situação, de uma situação que permita a gente ter futuro lá na frente. Permita a gente olhar para frente, produzir alguma coisa e aprender alguma coisa com essa situação toda. E crescer, evoluir. Esse é o momento mais sério de evolução. E para você que ainda insiste em ficar ignorando, vai ler um pouquinho. Porque aqui, nesse canal, a gente fundamenta coisas. A gente traz coisas lidas, estudadas, e não elucubrações e fanatismos dos mais diversos. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aí, dê um like, tá? Compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.